Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então a gente vai dar início à nossa série de vídeos sobre exames laboratoriais, né? E para começar, nada mais, nada menos do que o hemograma, né? Que é um dos exames mais solicitados, um dos exames mais conhecidos, e vamos dar início por ele. Esse vídeo ele vai ser dividido em três partes. Tá? Na primeira parte a gente vai falar sobre o eritrograma, depois nós vamos falar sobre a série branca, né, que é o leucograma, e depois nós vamos falar sobre as plaquetas. Então, para não perder nenhum vídeo, para não perder nenhum conteúdo, já se inscreve no canal, tá? Já curte esse vídeo, compartilha com os amigos e vamos dar início à nossa aula. Nesse vídeo introdutório, nós vamos abordar sobre o conceito do hemograma, quais são os seus componentes, né, e a série vermelha, que é o nosso tema principal, que é a parte que a gente vai abordar sobre o eritrograma, sobre os componentes, hemoglobina, hemácias, VCM, RDW e por aí vai. No nosso sangue existem diversas células, e o hemograma nada mais é do que um exame que vai avaliar essas células. Ele é um dos exames laboratoriais mais básicos e mais rotineiros. Na prática clínica, a gente vê um número de pedidos bem grande por parte dos médicos e também de solicitação por parte de pacientes. Um exame extremamente comum. E por que ele é um exame rotineiro? Porque ele é um exame muito simples de ser feito, né? E através desse simples exame é possível o médico identificar diversas alterações, diversas patologias, como deficiência nutricional, infecção, vários tipos de anemia. Inclusive é possível fazer um rastreio de alguns tipos de câncer através dessas alterações que são encontradas no hemograma. Então a gente observa que ele é um exame bem prático, porque ele é um exame muito simples de ser feito, ele é um exame que tem um custo muito baixo, tanto para quem está fazendo quanto para o laboratório. Ele pode ser feito de forma automática ou de forma manual, e através desse simples exame ele passa muita informação, né, para o profissional médico, e dá para passar muita informação também sobre possíveis alterações e patologias que eventualmente o paciente possa ter. Como eu falei no começo do vídeo, no nosso sangue nós encontramos diversos tipos de células, tá? E eu vou explicar para vocês como que a gente encontra esses tipos de células e as suas diferenças. Quando é feita a coleta de sangue, né, o nosso sangue ele fica naquele tubinho e fica lá tudo vermelhinho. Esse tubo ele vai para um aparelho que é uma centrífuga que faz uma rotação nesse sangue, e através dessa rotação ele separa a parte mais pesada e a parte mais leve. Como a gente observa aí na figura, a parte mais pesada fica no fundo, e essa parte mais pesada é a parte vermelha, a parte onde fica as hemácias, né, os glóbulos vermelhos ou eritrócitos. E a parte mais leve é a parte do plasma e dos glóbulos brancos e plaquetas, né, que é essa parte amareladazinha que fica na parte superior do tubo. Então, basicamente, esses são os componentes celulares. Eles são divididos em eritrócitos, que é a parte vermelha, né, do nosso sangue lá no tubinho. A gente tem as plaquetas e os leucócitos, que se encontram na parte amarelada, né, que é a parte do plasma. Para o vídeo não ficar tão longo e para ser feito de uma forma mais didática, eu preferi dividir em três partes, e o tema do nosso vídeo de hoje vai ser a série vermelha ou a série dos eritrócitos. Aqui está um exemplo de um hemograma, como que o laboratório, né, disponibiliza o resultado desse exame. Geralmente ele vem dividido em três partes, e a primeira parte é a parte do eritrograma, ou série vermelha. Tá? Lá a gente encontra os componentes do eritrograma. Na segunda parte a gente encontra o leucograma, que é a parte branca, que também tem as suas células. E em terceiro lugar, né, na última parte, a gente vê as plaquetas e a quantidade do número de plaquetas. E aqui eu já quero deixar uma dica muito importante, muito interessante para vocês. É um erro muito comum de se ouvir quando se fala de hemograma, se associa à parte vermelha, a parte das hemácias da hemoglobina. E quando se fala de hemograma completo, aí sim, quer dizer tudo, né? Quer dizer o eritrograma, o leucograma e as plaquetas. Mas isso não é verdade. Tanto o termo hemograma quanto o termo hemograma completo, ele se refere a esse exame, né, ao resultado desse exame, onde é disponível as três séries celulares encontradas no sangue, tanto o eritrograma, quanto o leucograma, quanto as plaquetas. Tá? Então, muito cuidado, tem prova de concurso que gosta de colocar isso,
tá? Não confundo nunca mais. Tanto o hemograma quanto o hemograma completo quer dizer a mesma coisa. Na série vermelha, nós encontramos geralmente 7 componentes. Esses 7 componentes, geralmente, eles seguem essa ordem, mas a alteração da ordem também não influi muito na leitura do resultado. Tá? Então, nós temos a contagem de hemácias, a concentração de hemoglobina, o hematócrito, o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, nós temos o VCM, que é o volume corpuscular médio, nós temos o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, e nós temos o RDW, que ele é um coeficiente de variação, né, do eritrócito. E nós vamos falar de cada um deles e explicar direitinho qual a importância de cada um, seus valores de referência, suas alterações e tudo mais. Então, primeiro, geralmente são as hemácias. Né? As hemácias, eles são os glóbulos vermelhos, né, que é o tipo celular de maior importância encontrado no sangue. Tá? O valor dele, ele altera em relação à idade e em relação ao sexo. Os homens, eles têm um número maior de hemácias comparado a mulheres, e a população jovem, ela tem um número, jovem adulta, né? Ela tem uma quantidade também de eritrócitos maior do que a população mais idosa. O seu valor de referência, em média, ele varia entre 4,3 a 6 milhões, né, de células por milímetro cúbico. Tanto esse valor quanto todos os valores que nós vamos falar daqui para frente, eles são variáveis de acordo com literatura, eles são variáveis de acordo com o laboratório. Né? Todos os exames atuais, quando o laboratório disponibiliza, ele vem já com o seu valor de referência. Tá? Então, esse valor de referência ele pode alternar de laboratório por laboratório. Essa alteração também são em valores próximos, então o valor médio é de 4,3 a 6 milhões, né, de hemácias por milímetro cúbico. O segundo componente, né, da nossa série vermelha é a concentração de hemoglobina. Mas o que é hemoglobina? A hemoglobina ela é uma proteína presente nas hemácias. Ela é a proteína que dá essa pigmentação vermelha e ela, de fato, que é responsável pelo transporte de oxigênio. O seu valor de referência varia de 13,5 a 17,8 gramas por decilitro. O terceiro componente é o hematócrito. O hematócrito nada mais é do que a concentração de hemácias em relação ao volume total sanguíneo. Vocês lembram quando eu falei mais cedo que aquela coleta de sangue que fica no tubinho vermelho, aí ele vai para a centrífuga, é feita a rotação e é feita a separação? Então, como a gente vê aí na figura, na letra A, esse seria o valor normal, né? Fica essa concentração de hemácias em relação ao volume sanguíneo total. Essa concentração ela pode variar tanto para mais quanto para menos. Então, quando a gente vê que essa concentração de hemácias ela está menor do que o normal, como é o exemplo da figura B, né, a gente tem os casos de anemia. Né? Olhem a relação do volume total sanguíneo, né, aqueles 100 ml de sangue, sendo que ali praticamente 15% só é de hemácias. Então, essa pessoa ela tem um volume de hemácias no seu sangue circulante menor do que o normal, né? E isso que caracteriza a anemia. Na figura B, a gente observa que a concentração de hemácias em relação ao normal está aumentado, né? Está ali entre 60% e 70%. Isso também é uma característica de anormalidade. Uma das condições de quando isso acontece, né, esse aumento da concentração de hemácias, é na mielofibrose, né, que é basicamente um tipo de câncer, né, um tumor em que ele aumenta a produção de hemácias. Então, como a gente falou no começo lá da nossa aula, que a leitura e interpretação do hemograma, ele pode nos dar um direcionamento, inclusive, de cânceres. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, né, através desses 3 primeiros valores que nós pegamos, vamos olhar aqui como é que está o nosso paciente. O valor de hemácia dele está entre 5,22, né, e o valor de referência é de 4,3 a 6 milhões. Então, esse nosso paciente está com um valor de hemácias dentro do normal. Depois, nós temos o valor da hemoglobina, que nesse paciente está entre 14,3 gramas por decilitro, e o valor de referência é entre 13,5 e 17,8. Então, esse paciente também está com um valor normal. E o hematócrito, que está no valor de 44,9%.
né, sendo o valor de referência 41 e 54%. Então esses três primeiros valores, eles nos dão uma informação em relação ao número, né, a quantidade. A quantidade de hemácias está dentro do valor normal, a concentração de hemácias está dentro do valor normal e a concentração de hemoglobina, né, que é aquela proteína transportadora de oxigênio, está dentro do normal. Então, quando a gente fala de números, são essas três primeiras variáveis. As próximas quatro variáveis, né, que vocês observam aí em cima, o HCM, o VCM, o VHCM e o RDW, eles são indicativos de alteração de forma. Tá? Os três primeiros marcam alterações em relação ao número, né, em relação à quantidade, e os quatro últimos em relação à forma. Mas como assim, professor? Que forma? A nossa hemoglobina ela tem um formato arredondado e ela tem a sua coloração característica também. Só que existem algumas condições em que essa forma da hemoglobina, né, o formato dela altera. Altera como? Ela pode estar maior, ela pode estar menor, ela pode estar mais vermelhinha, ela pode ter um outro formato sem ser um formato esférico, ela pode ter um formato de lágrima, ela pode ter um formato de meia-lua, né, que são alterações da hemoglobina. E essas alterações nós conseguimos observar através desses próximos quatro valores. A nossa quarta variável é o VCM, que é o volume corpuscular médio. Como o nome fala, é o volume, né? Ele fala do tamanho, o tamanho das hemácias. Ele tem um valor de referência de 80 a 100 femtolitros. Tá? E aí na figurazinha a gente observa, né, que as hemácias elas têm o seu tamanho normal, né, o seu tamanho médio, que a gente chama de normocitose, né, quando as hemácias estão desse tamanho normal. Mas elas também podem apresentar com um volume menor, né, com um tamanho menor, abaixo de 80. Então, quando os valores estão abaixo de 80, nós chamamos de microcitose. E quando esses valores estão acima de 100, nós chamamos de macrocitose. Sendo que nem sempre, quando o VCM está normal, quer dizer que a pessoa está tudo normal. Né? Ela pode ter a hemácia dentro do seu tamanho normal, mas numa quantidade menor. Né? Então, também é caracterizado anemia. Assim como ela pode ter umas hemácias de quantidade normal e com volume menor. Tá? Por isso que a gente precisa de todas as variáveis e de uma leitura bem completa do hemograma. A quinta variável é o HCM, ou hemoglobina corpuscular média. Ela mede o peso e a cor da hemoglobina dentro das hemácias. Tá? E ela tem um valor de referência entre 27 e 33 pentagramas. A nossa sexta variável é o CHCM, né, que ele é o marcador da concentração de hemoglobina dentro das hemácias. Ele tem um valor de referência entre 32 a 36 gramas por decilitro. E a nossa sétima e última variável da nossa série vermelha, né, do nosso eritrograma, é o RDW. Ele é um índice de variação de tamanho das hemácias. Como assim, professor? As hemácias, como eu expliquei anteriormente, ela tem o seu tamanho médio. Só que as hemácias, elas são células que se renovam. Existem células mais jovens, existem células mais velhas, né? E é óbvio que as mais jovens, elas vão ter um tamanhozinho menor e as mais velhas vão ter um tamanhozinho maior. Então, normalmente, as nossas hemácias não têm um tamanho único, né? Um tamanho padrão. Ela existe uma variação. E essa variação de tamanho, quem marca é o RDW. Essa variação de tamanho, ela tem um valor de referência normal que varia entre 11,5% e 14%. Tá? Então, ela vai medir essa intensidade de variação. Quando tem um aumento dessa variação, nós chamamos de anisocitose, que quer dizer que as hemácias elas estão de diversos tamanhos, de diversas formas. Essa ilustração ela mostra algumas formas que as hemácias podem se apresentar. E existem outras formas mais. Tá? Essa imagem no canto superior esquerdo, onde a hemácia está mais redondinha, com uma parte mais escura no centro, seria a nossa hemácia na sua forma normal. E a gente observa que essa hemácia ela pode tomar diversas formas. Uma forma de vírgula, uma forma de gota, uma forma de estrela. Ela pode não ter forma definida. Né? E todas essas alterações elas são indicativos de patologias, né? De possíveis patologias que requer uma investigação mais aprofundada para saber o que é que está causando essa alteração.
Voltando aqui para o nosso paciente, vamos analisar aqui os últimos 4 componentes do nosso hemograma, né, na série do eritrograma. Então o HCM dele está 27,39, o valor de referência entre 27 a 33, então está dentro do valor normal. O VCM, né, que é o que vai medir o volume, está entre 86, está no valor de 86, e a sua variável é de 80 a 100, né? Então a hemácia está dentro do volume normal. Essa aqui é a interpretação, né? A hemácia está dentro do seu volume normal, não está nem maior e nem menor. O CHCM, né, que está no valor de 31,85, sendo que a sua referência é de 32 a 36. Então está aqui um pouco menos concentrada, mas está bem próximo da linha normal, a gente considera que está dentro do normal. E o RDW está de 12,5%, né, sendo o valor de referência de 11 a 14,5%. Então, nesse nosso paciente, quando a gente fala do eritrograma, todos os parâmetros estão dentro dos valores normais. Então é isso, pessoal. No nosso próximo vídeo nós vamos abordar sobre o leucograma, né, que é a série branca, aquela segunda parte do nosso hemograma. Lá nós vamos ver possibilidades de infecção, quando que o paciente pode estar com uma infecção bacteriana, quando que ele pode estar com uma infecção viral. Nós vamos falar sobre os diversos tipos de células de defesa, monócito, bastócitos, os eosinófilos, o que quer dizer cada uma das suas alterações. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem esse vídeo com os amigos, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dessas séries. Coloquem nos comentários o que é que vocês acharam, se gostaram da aula, se ficou alguma dúvida, podem colocar nos comentários que a gente vai estar respondendo e pode estar discutindo. Também não esquece de me seguir lá nas redes sociais, tá bom? No meu Instagram, que é o mesmo nome, Professor Jairo Rocha, tá bom? Até o próximo vídeo.